Olá, pessoal. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. É, por favor, contribua com o nosso canal. Toque o sininho de notificação. Deixe seu like é importante. Like. É? E se inscreva no canal, divulgue o nosso canal. Ajude aí a gente a acordar pessoas. Se você é um desperto, se você é alguém que acordou, que tomou a pílula, escolheu uma pílula para tomar, né? Matrix, você acordou e disse, agora eu estou vendo a coisa como ela é. Acordou e viu que o bicho é mais feio do que a gente imagina. É. Importante isso. Porque as poucas pessoas que estão acordando do mundo estão acordando porque estão buscando acordar. Tá? Vamos lá. Aí eu vou ler com vocês mais um texto aqui, porque eu gosto de comentar em cima de textos, né? Ah, tá. Nós vimos agora há pouco aqui, né? Mas vamos aqui pular aqui. Quem são esses seres que estão aí no domínio das coisas? Por que eles são chamados de Anunnaki? Ou de Elohim, ou de Arcontes, ou... Né? Por quê? Esta palavra significa povo de Anu. E apareceu pela primeira vez na Mesopotâmia em tábuas de argila cuneiformes, com vários e milhares de anos. E aí o escritor diz, neste livro vou recontar e discutir a história dos Anunnakis de acordo com as tabuinhas lá da Suméria. Isto é feito de um ponto de vista mais espiritual em contraste com a atitude científica comum e bastante seca que existe por aí, que se baseia em uma visão de mundo limitada. Olha só isso aqui. É muito interessante você verificar isso aí, porque é assim. Tá? A abordagem tradicional dos mitos da criação é considerá-lo como tais mitos. Então eles ficam nos iludindo dizendo que isso é mito. Tá? Mas como considerá-lo sob a hipótese de que eles podem, tá? Podem o quê? Tá? Ter um fundo factual, um fundo de verdade. E que essa hipótese significa para nossas religiões monoteístas e a que visão de mundo isso levará? Além disso, que conexões poderia haver com ocorrências reais em nosso mundo? Tá? Então, isso é muito comum a gente encontrar em reportagens. Olha aqui. Essas figuras que tentam parecer para nós que não é nada interessante. Mas isso foi descoberto na Suméria, no Egito, e em vários cantos. Imagem muito parecida. Né? E aí você entende, tá? Aí você começa a entender por que esses seres não criaram nada, absolutamente nada. Não há criação ex nihilo aqui. Eu já fiz vídeo aqui falando por que a Sofia foi a grande causadora do surgimento disso aqui. A Sofia Arcamol. Né? A Sofia era um grande éon. Saiu lá do Pleroma em busca de conhecer o Pai verdadeiro, a deidade verdadeira. E aí,
Bem, aí houve todo aquele impacto e ela acabou gerando um ser, né? Um ser que resolveu criar o seu próprio mundo à imagem do Pleroma, né? Esses seres, a história dos gnósticos, se for olhado através da exognose, que é essa que eu pratico, você verá que tem tudo a ver com essa relação de história de Anunnaki, de história de Elohim, etc. E tal, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vou aqui mostrar um outro texto para vocês. Então, você talvez diga assim, bem, ao redor desse deus havia grande região vazia chamada Pleroma. Você está entendendo o que os gnósticos acreditavam? Pleroma quer dizer a plenitude. Além do pleroma, havia um espaço vazio. Tá? Havia um espaço vazio. Um espaço vazio. Tá? Eu quero entender isso aí. Bem, eu vou aqui. Pleroma, baixar aqui, ou subir. Pleroma, universo primordial. Aqui um espaço vazio. Não tinha nada para cá. Não tinha essa existência aqui. Aqui era... Ali estava o centro da existência. Se é que você pode chamar de universo. Aquilo ali era o tudo, era a plenitude. Plenitude quer dizer a totalidade, a plenitude da divindade. Nele, em Cristo, habita o plerô, a plenitude da divindade. Quer dizer, em Cristo está concentrado toda a plenitude da divindade. Então, se existia isso aqui, aí para cá era um espaço vazio, quer dizer, não tinha existência de nada. Mas o núcleo central desse pleroma era uma deidade, era o livro de Urântia vai chamar de Eu Sou, os gnósticos chamam de mônada, de uno, tá? Ele é o núcleo central para a emanação, processão, geração, tá? Formação e por aí vai. Tá? Então, não existia nada disso aqui, ó, desses 6 universos aqui. Bem, aí o que acontece então? Bem, vamos lá. O que acontece é isso aqui, ó. Tá? O Deus agiu para preencher o pleroma através de uma série de emanações. Tá? A mônada, resolveu preencher esse grande espaço, tá? Uma série de emanações. Uma espremedura de pequenas porções do seu material divino energético não físico. Vamos usar o termo espermáticos, esperma, semente, a semente divina. Espalhar sua semente. A deidade primordial que quer constituir uma família. Tá? Na maioria dos relatos há 30 emanações. Tá? 15 pares complementares. Porque esses seres eram andrógenos. Tá? 15 pares complementares, cada um recebendo um pouco ou menos do material divino e, portanto, sendo poucos ou mais fracos. E aí que tá. Entenda esse ponto da história. Isso vai ser fundamental para você entender. As emanações são chamadas de aeões, eternidades, tá? E são principalmente nomeadas personificações em grego de ideias abstratas, como o Deus, eles são seres de luz não físicos, tá?
Eles são descritos como andrógenos ou bissexuais. Eles têm as duas sexualidades. Feminino, macho e fêmea. Né? Os aeões, tá? Bem aqui, ó, tá até grifado, por sua vez, geraram um grande número de entidades mais simples, às vezes chamadas de anjos. São seres mais simples. Quer dizer, à medida que a deidade emanou 30, vamos, né, dentro dessa visão, esses outros 30 foram produzindo outros. Só lembrando que entre o 1 e o 30º, o 30º também é mais fraco. Está recebendo uma porção da divindade mais simples. Foi o que aconteceu com Sofia. Tá? Eles são descritos, por sua vez, vamos lá, geraram grande número de entidades simples, às vezes chamadas de anjos. A primeira das grandes emanações, segundo grupos gnósticos, chamava-se Barbelu. Barbelu, quem é a Barbelu? Barbelu é a mãe universal, porque do Uno surgiu o Bitos, o Nous. Tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre as deidades e a sua progressão ao longo da história. Tá? Mas tenha calma, paciência. E aí, gente, ele gerou o Uno, o Bitos, o Nous. O Nous, por sua vez, gerou o primeiro pensamento, a pronoia, que é a Barbelu, a Enóia. E depois ambos geram o Logos, porque essa vai ser a base de tudo que virá depois. Tá? Esta é uma persona predominantemente feminina. A Barbelu é predominantemente feminina. Uma estipulação comum é que apenas Barbelu é capaz de ver ou se comunicar com o Deus Pai invisível. Mesmo os outros habitantes não físicos do Pleroma não têm como contato com essa entidade remota, às vezes chamada de Deus silencioso. Tá? Então eu quero falar isso aqui para vocês. Os gnósticos entendiam que existia uma área que é o centro, se é que nós podemos denominar assim, o centro do universo, ou o centro dos universos existentes. Tá? E essa região se chamava Pleroma. Outros vão chamar de céu, outros vão chamar de paraíso, sei lá como é que você vai querer chamar isso. Eu continuo usando termos dos gnósticos. Seria um plano, um espaço, né? Um plano de energia mais denso, mais sutil, não denso, mais sutil, mas que, contudo, os seres que habitam lá são seres que têm organicidade, fisicalidade, apesar de serem seres potencialmente de luz. Tá? O livro de Urântia chama isso lá de Ilha do Paraíso. Ok? Muito bem. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Os gnósticos tinham consciência de que a Barbelu, a pronoia, o primeiro pensamento, ou a sabedoria superior, só ela tinha a capacidade de se comunicar com o Pai universal, o Deus silencioso. Por isso havia, entre os gnósticos,
uma certa simpatia por Barbelô, pela sabedoria superior chamada de a Divina Mãe, o útero da onde tudo começou a sair, surgir, a matriz divina, o grande campo, né? Grande campo quântico. E o pessoal estão procurando o quê? Estão tentando procurar a partícula divina, né? Eles estão querendo encontrar o que há de mais elemental, aquilo que deu origem à vida. Ambicioso, né? Mas só que eles não estão procurando o Uno, eles não estão procurando a Barbelô, eles não estão procurando, não, eles estão procurando a energia que deu capacidade à criação, que eles querem encontrar, porque até esses supostos nossos criadores, eles estão também na busca, eles também não sabem. Eles não sabem que nem a origem a eles. Eles sabem que existe uma força, um grande poder, né? Portanto, Anu, El, todos esses seres não passam de Elohims, de arcontes, tá? De Anunas. Né? Ok? Voltando aqui ao texto. Né? Mesmo os outros habitantes não físicos do Preleoma têm contato com essa entidade remota, tá? Remota, às vezes chamada de Deus silencioso. Muitas vezes há uma trindade central, pai, mãe e filho. Mas esse pai, mãe e filho, ela já é, e eu não vou me aprofundar aqui, mas ela já é uma dimensão mais aproximada de nós. E ele já tem uma corporeidade, uma fisicalidade, tá? Que tentaram incutir na nossa cabeça que esse pai é o Deus do Antigo Testamento, né? Mas não é. Olha o dedinho aqui, ó. Não é. Não. Eles não são a origem da vida. O Deus do Antigo Testamento não é a origem da vida. Ele é um Deus de aspecto muito parecido com o nosso, humano, mas um Deus menor, que é assim que é chamado os demiurgos. Tá? E muitas vezes há uma trindade, pai, mãe e filho. O resultado comum, e aí vamos seguir aqui, o resultado comum do mito, então tudo é chamado aqui de mito, né? Você vê que é mito da criação, mito de não sei o que, mito, tudo que eles quiseram deixar reservado num canto para que a gente acreditasse que é mito. Portanto, olha, pessoal, isso aí é mito, isso é mito, isso aqui é mito, isso aqui é mito, isso aqui é mito, tal. Aí os abobados aí ficam aí, sabe? Não, gente, isso tudo é mito, isso tudo é lenda, papapá. Dane-se o resto, né? Ah, Deus. Quando eu falo esse Deus, eu não falo Deus daqui do Antigo Testamento. Não. Toda vez que vocês ouvirem a palavra Deus da minha boca, saibam que eu estou falando do Pai invisível, do Pai universal, da deidade primordial. Tá? O resultado comum do mito repousa na 30ª emanação, a Sofia. Esta palavra grega
para a sabedoria. E também o nome de uma mulher, Sofia, fica com essa Sofia fica com ciúmes do poder do Pai de todos para criar. Sem a missão, sem a permissão, olha só, presta atenção aqui, sem a permissão de seu consorte, da sua contraparte, o outro de seu par correspondente, ela dá luz ou cria uma prole. Tá? Mostra-se monstruoso, com cabeça de leão e corpo de serpente. Esse é o primeiro ser que ela dá origem, que é o Demiurgo, tá? Que é o Deus do Antigo Testamento. Tá? Ela chama de Ialdabaoth. Ele também é chamado de Saklas, em hebraico, tolo, e de Samael, o Deus cego. Olha, vem aqui comigo, deixa eu chamar você aqui, vem aqui comigo. Você assistiu a série Lúcifer? Por que aquele ser ficava aborrecidíssimo quando ele era chamado de Samael? Por que o Nebro, o Saklas, o Samael, o Javé, o Jeová, o Alá, tem cara de leão e corpo de serpente? Porque ele é mau? Não. Estou dizendo isso aqui. Estou dizendo que ele é um tolo, um ignorante, por achar que ele é o ser, o grande ser. A arrogância, a prepotência. Então subirei e me colocarei acima de Hélion, do trono do Altíssimo. Quem disse isso? Os cristãos começaram a dizer que quem disse isso foi Lúcifer. Quem é Lúcifer mesmo? Deixa aí nos comentários. E houve uma guerra no céu. O dragão combateu. E aí foi lançado para a terra. Isso é típico das guerras espirituais, desde de Zeus combatendo lá, como a guerra entre Enlil e Enki. Tá, o Apocalipse não tem nada diferente. Ele está narrando essa grande guerra que há espiritual, que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz assim: não é contra a carne e contra a sangue que nós temos que lutar, mas contra potestades, arcontes, dominadores espirituais deste mundo tenebroso espalhado pela atmosfera. Meu irmão, desperta, acorda, que estão te enganando há tempo. Todas as religiões existentes hoje no planeta Terra estão submissas a esses seres. No Antigo Testamento, a guerra entre Enlil e Enki continua. Os Zigig, quando decidiram, eles disseram, bem, cara, nós também queremos ter relações com as mulheres humanas, né? Dá uma chance aí para nós. E eles vieram para cá e se relacionaram com as humanas. Os Zigigues eram uma espécie de Anunnakis de segunda classe, ou anjos. Tá entendendo? Zigigues eram uns Anunnakis aí de segunda classe, mas mesmo eram considerados divinos. Os anjos já venceram os Binei Elohim, os filhos dos deuses. Né? Aí eles, liderados lá por um anjo
né? Salmanazar, um zigig, né? Vamos lá, vamos descer, vamos possuir, vamos escolher as mulheres lá. E vieram para cá, viram que mulheres eram bonitas, tal, atraentes. E cada um escolheu para si a mulher que queria e começa. Só que aí o resultado dessa produção foi que surgiu seres diferentes dos humanos. Eles já tinham feito desculpa a expressão, uma merda na manipulação genética, que os resultados não saíram de acordo com eles e iam descartando. Um monte de ser. Criaram aí por isso que eu digo, acorde. Os seres moronciais precisam sim de aparelhos físicos para se locomover aqui no universo Terra. Mas os seres fractais não precisam não, querido. Arma alguma é capaz de destruir alguns, tá? É capaz de destruir algum aparelho desses, sejam dos moronciais ou dos fractais. Então, a maioria das coisas que são abatidos aqui de OVNIs são feitos aqui pela Terra mesmo, né? Pela Terra base. Você acha mesmo que a humanidade perdeu o contato com a, com a tecnologia? Porque tal, eu não sei como tem gente que acredita nessa bobagem. É claro que houve em algum momento da história uma intervenção aqui que gerou o Homo sapiens. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ter um vídeo aí para falar sobre isso. Tá? Eu estou dando a história gnóstica a partir da ótica dos gnósticos. Mas nós vamos aqui, para encerrar aqui essa, né? Então Samael, aquele lá, é chamado de Deus cego. Por quê? Porque ele está aqui no controle desse mundo. Ele é o príncipe regente desse plano. Captou? Tá? A guerra entre Enki e Enlil, né? Quem é que vai, quando os Zigigues vêm à Terra, ó, quando os Zigig vêm à Terra, quem é que fica irritado? Enlil. Ela. Então eles dizem assim, bem, o Enlil fica irritado e diz, eu vou destruir tudo. Porque a coisa saiu fora do controle. E esses seres vão ser muito parecidos com nós, daqui a uns dias eles vão se rebelar contra a gente. Então bora destruir essa porcaria aí. Bora mandar uma enchente aí. Aí Enki, que era mais afeiçoado aos humanos, né? Ele resolveu, Enki resolveu avisar a um grupo de pessoas que a Bíblia relata que foi Noé e sua família. Não, mas foi muito mais do que isso. Os gnósticos também narram história semelhante. Para salvá-los da fúria de Enlil, que era o deus da tempestade, do vento, não é? Você vai encontrar semelhanças com muita coisa que está escrito aí naquele livro vermelho que eu mostrei agora para você. Tá? Então, bora aqui. Vamos aqui encerrar a leitura aqui. Então, eu não sei como tem gente ainda que está aí, né? Envergonhada da sua progenie, a Sofia, leva Yaldabaoth para o pleroma, para fora do pleroma. Yaldabaoth não está no pleroma, ele está fora do pleroma.
Ele está lá naquele universo moroncial, tá? E esconde em uma nuvem. Lá ele amadurece sozinho, sem saber as suas origens, por isso que eu falo. Os seres que nos criaram, eles próprios não sabem de onde eles se originaram. Eles estão em busca de resposta. Veja o filme A Aproximação, você vai entender o que esses seres estão procurando. Eles estão infinitamente também numa angústia espiritual. Tá? Imbuído desse nascimento com uma porção de material divino que herdou de sua mãe, e Yaldabaoth agora, com o título de demiurgo, o grande artesão, o Gadu, o grande arquiteto do universo, sacou? Tá dando para se ligar uma coisa com a outra? Tá, chega lá na frente. Você vai saber que a origem dessa religião, que tem Deus como Gadu, remota lá do Antigo Testamento, da Carral. Né? Eu não vou falar isso dessa aqui agora, que isso dá vídeos e vídeos. Tá? Ele cria uma dúzia de arcontes, chamado de comandante. Tá? Entre esses comandantes está Hélion, aquele que vai ser citado lá na Bíblia. Aqui tem uma nota, né? Eles são os aliens, né? Tá bem aqui, ó, a notazinha aqui. Eles não são parasitas alienígenas, tá? E então, em uma imagem espelhada das grandes emanações do Pleroma, centenas de anjos menores foram criados. Tá? E Yaldabaoth, então, cria o cosmos. Veja bem, ele cria anjos clones. Tá? E Yaldabaoth, em Dio, ou como você queira chamar, então cria o cosmos entendendo como significado não o universo inteiro, como nós, no nosso uso moderno quer entender, mas planetas conhecidos. Os nossos 12 planetas. Tá? 12 planetas. Mas não tem 12, tem, seu senhor. Tem. Tá? Os físicos agora passar a sonda, não sei aonde, passou. Aí lá nesse planeta menor, já começaram a chamar de planeta uma coisa que eles não chamavam. Tá? Em uma imagem espelhada dos grandes emanações do Pleroma, centenas de anjos menores. Yaldabaoth então criou o cosmos entendido não com o significado do universo inteiro, como o uso moderno, mas apenas planetas conhecidos. Aquilo que nós chamamos de Terra, tá? Universo Terra. Né? Estes eram em ordem entendida como Lua, Vênus, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, o zodíaco das estrelas visíveis, tá? De acordo com o novo sistema ptolomaico de astronomia. Pensava-se que todas as estrelas estavam ligadas a uma única esfera de cristal. Estavam pregadas, fixas. Tá? Beleza? Tá? E aí, ó. Yaldabaoth designa 7 dos seus arcontes para governar as 7 esferas planetárias. Por isso que eu digo, ó, o nosso universo Terra, ele tem 7 esferas comandadas, né? 7 esferas de comando, tá? Planetária. Isso corresponde ali até as proximidades de Júpiter, da estrela errante chamada Júpiter. Tá? Então, os arcontes, para governar as 7 esferas planetárias, então cria a Terra e decide povoá-la. Ele fez seus anjos, tá? Fazerem Adão,
os Elohim, tá? Cada um dos 360 anjos contribuindo com uma única parte, mas Yahudabaoth e seus arcontes descobrem que a sua criatura está sem vida, ou pelo menos incapaz de ficar de pé. A essa altura, Sofia descobriu que a sua prole fez e está aterrorizada com o destino dos humanos que ele está criando, que serão envoltos em matéria mortífera como em túmulos móveis. Em uma versão, ela e seu consorte desceram do Pleroma e enganam Yaldabaoth para dar vida a Adão e Eva, dando a eles, os seus descendentes, o maior poder espiritual do que o demiurgo é capaz de reter. Em outra versão, Cristo, o outro iluminador, vem à Terra disfarçado por um capacete mágico e imbui os protótipos humanos quase sem vida com minúsculas faíscas divinas. Aqui está o centro de toda a história, né, da criação do universo. Porque é o seguinte, quando a Sofia sim, impactou ali, que ela gerou essa prole de seres que nós chamamos de demiurgo, de arconte, de anjo, esses seres aí, né, os anjos clones, o demiurgo, o Sacros, o Samael, o Nebro, o Yaldabaoth, Javé, Jeová, aquele que você, como você quer chamar, lá, Brahma, Zeus, chama o que você quer. Esses seres vieram para estabelecer aqui e pegaram a Terra base como um grande laboratório. Vamos fazer aqui um ser, né? E aí começa a manipulação daqui, manipulação dali, não dá certo. Nasce um, mas não é de acordo. Já existiam os hominídeos. O Homo erectus já existia na Terra. É bom que se diga isso. Tá? E aí, meu amigo, o Homo erectus já existia. Aí, bora pegar ali aqueles seres ali para ver se a gente consegue dar uma evolução para eles mais rápido, para eles servirem a nós. Nós precisamos, né? E aí, então, eles vê que não dá certo em algumas situações. É por isso que a um certo momento eles criam vários tipos de seres. Essa aqui é a gênese lá dos gnósticos, mas é também aquilo que a gente capta do que esses seres fizeram aqui na Terra, né? A Terra base serviu de um grande laboratório. Eles montaram um laboratório na África, na América Central e no Oriente Médio. O Gran Éden, que eles chamavam. E lá eles começaram a fazer as experiências genéticas para criar um homem sábio. Para criar o Homo sapiens. Para quê? Para servir a eles. Porque depois o que esses caras, o que os Homo sapiens começaram a fazer foi adorar esse pessoal e começar a eliminar os outros homos existentes. Aonde eles chegavam, eles acabavam com os outros seres humanos que existiam. O Homo sapiens tem a habilidade de acabar com os seres da sua própria raça. Grandes segredos, né? Pois é. Mais uma vez, me ajude aí, por favor. Deixe seu like, inscreva-se no canal, toque o sininho de notificação e vamos chegar até o final do ano em 1000 inscritos. Ok? Me ajuda aí? Muito bem. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar mais sobre esse assunto.